Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Rute, capítulo 2. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Rute: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Rute se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Rute disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Rute: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem e não a repreendam. E assim Rute esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Rute também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Rute, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Rute ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Que palavra maravilhosa nós podemos perceber na história de Rute. Vimos no capítulo 1, Rute como a moabita, a estrangeira,
aquela que diante do povo de Israel era considerada como amaldiçoada, pela própria palavra de Deus, que condenou os moabitas porque eles não vieram ao encontro de Israel quando eles estavam no deserto para socorrê-los. Mas aqui há um contexto que Deus está mostrando o seu amor para todas as nações. E nós vimos no capítulo 1 que Ruth foi apresentada como a moabita, mas uma moabita que creu no Deus de Israel, uma moabita que ouvia a palavra de Deus através, certamente, de Noemi, e que creu. Durante 10 anos ela foi ali ensinada pela sua sogra sobre o Deus Todo-Poderoso e Único. E quando a sogra fica viúva, e ela também, e a outra nora de Noemi ficam viúvas, Noemi olha para as duas e fala: voltem para o seu povo, não precisam ir comigo. Por que será que Noemi falou assim? Noemi queria provar o coração delas. E por que Ruth se apegou a Noemi e Orfa a abandonou? Porque a palavra de Deus ficou só no coração de Ruth. Nós vamos ver muitas pessoas se apostatando da fé, se afastando do caminho em momentos difíceis, porque não se apegaram à palavra. A palavra não estava no coração delas. Mas Ruth estava firme com o Senhor, ela queria estar com o povo de Israel, e ela também era leal à sua sogra. Como nós precisamos hoje, amado, guardar a palavra no coração e sermos leais àqueles que o Senhor coloca na nossa vida. No capítulo 2 que lemos agora, Ruth, ela é apresentada como a rebuscadora dos campos de Boaz. Que coisa maravilhosa. Uma mulher de Deus que ouviu a palavra do Senhor. Agora ela estava saindo cedo para procurar trabalhar. Veja no capítulo 2, no versículo que nós lemos, no versículo de número 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi, ela pede a bênção da sua sogra, como autoridade sobre ela: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Era o único trabalho que uma estrangeira poderia ter. E ela era uma estrangeira e ainda viúva. E ainda também estéril, como nós vimos até agora, 10 anos de casada e não tinha filhos. Mas aquela mulher tinha iniciativa. Como nós precisamos hoje, irmãos, de pessoas que têm iniciativa, que acordam cedo, que procuram trabalho, que não se escondem por trás de uma posição de vítima das circunstâncias ou da sociedade. Ela se move, ela vai. E o texto diz que, de uma maneira sem ser premeditado, de uma maneira casual, no versículo 3, ela entra no campo que pertencia a Boaz. Ruth, então, é um exemplo de nós quando não estávamos ainda em Cristo. Todos aqueles que estão fora da aliança com o Senhor, eles são estrangeiros com respeito ao povo de Deus. Mas ela agora entra no campo de Boaz, que é um símbolo muito forte do Senhor Jesus, o resgatador. O livro de Ruth fala sobre redenção. Boaz é o resgatador, aquele parente que tinha mais condição, que poderia resgatar uma das pessoas da família que estavam viúvas, que não tiveram filhos, para dar continuidade a questão aí da genealogia do seu marido. E Boaz é este homem que aparece, e Ruth, pela graça de Deus, ela é conduzida justamente para o campo de Boaz. O Senhor quer nos guiar para a presença dEle, para os campos dEle, para a seara dEle. O Senhor quer nos levar para ter uma aliança com Ele, com Jesus. E a moabita agora está nos campos de Boaz, e ela está ali disposta a trabalhar, ela está ali disposta a se humilhar, porque fazer aquele trabalho de pegar as espigas que sobravam da colheita, que foi uma lei que o Senhor constituiu lá em Deuteronômio, justamente para socorrer os mais necessitados, porque o nosso Deus é um Deus que quer nos usar para sermos generosos para com os mais necessitados. Então o Senhor ensinou a Israel a colher, mas deixar aquelas espigas que vão ficando pelo caminho, para que os mais necessitados pudessem se alimentar. Ruth trabalha com tanta dedicação,
que quando ela chega em casa com o resultado do trabalho e abençoa sua sogra, ela pegou, segundo os estudiosos, que um dia de trabalho dela sustentaria pelo menos 10 dias de alimentação da família. Ela trabalhou com dedicação, e Boaz a percebeu. Irmãos, às vezes ninguém nos conhece, mas o Senhor nos conhece, o Senhor nos percebe. Boaz reconheceu dizendo: quem é aquela mulher? Porque ele viu que tinha alguém diferente ali no meio do trabalho, e falaram: não, aquela é a Ruth. E ele falou: eu ouvi falar dela, eu sei do que ela fez com a sogra dela. Irmãos, o nosso testemunho fala mais do que as nossas palavras, fala mais do que aquilo que a gente tenta demonstrar para as pessoas. E é tão bom quando outras pessoas é que levam o nosso testemunho. Não somos nós mesmos que devemos falar sobre as nossas virtudes. Ruth então estava sendo observada ali por Boaz, ele já sabia sobre a história delas, e Boaz a acolhe de uma maneira tão especial. Irmãos, tudo isso começou porque Ruth insistiu em continuar com a sua sogra. Ela insistiu porque, se a gente perceber no capítulo 1, o marido de Noemi sai com ela de Belém, e Belém simbolizava ali estar no centro da vontade de Deus. E agora, quando Noemi retorna para Belém, Ruth quer estar com ela. Ruth insiste em ficar na vontade de Deus. Ela insiste em permanecer ao lado daquela que ensinou a palavra, que de alguma forma mostrou para ela o Deus de Israel, porque o coração dela queria realmente andar com Deus. A gente percebe em Ruth uma pessoa que decidiu conhecer a Deus, fazer a vontade de Deus, e isso envolve também o nosso trabalho, isso envolve também a nossa lealdade, isso envolve permanecer no centro da vontade de Deus. E é no capítulo 2 então que a gente vê Ruth iniciando um novo tempo na vida dela. Se parássemos no capítulo 1, nós falaríamos de uma mulher tão cheia de amargura, que perdeu o sogro, perdeu o marido, mas agora no capítulo 2 Deus começa algo novo na vida dela. Irmãos, a nossa vida, nós vamos ter momentos onde a gente tem perdas, onde a gente tem situações que nós não vamos conseguir explicar, nós vamos sofrer com várias circunstâncias, mas Ruth, ela se levanta, acorda cedo e vai em direção àquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Ela vai e se dispõe a trabalhar, e Boaz aqui, irmãos, não apenas dá a ela aquilo que era direito, no sentido que a lei do Senhor mandou, ele dá a mais. Ele a chama para perto, para comer do melhor alimento, a trata com generosidade. Assim é a graça de Deus, sabe? Deus é bom, Deus nos sustenta, e Ele sempre vai nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A graça de Deus. Deus aqui não estava apenas, irmãos, através de Boaz, trazendo sustento material. Deus estava aqui também fortalecendo a alma daquela mulher, estava também fortalecendo a sua fé, estava mostrando a graça dele. Amado, a graça de Deus está o tempo todo sendo derramada sobre nós, mas nós precisamos perceber. Imagina o que Orfa perdeu, né, de estar experimentando ali uma nova vida em Deus em Belém. Versículo 4 diz: eis que Boaz veio de Belém. Ele era dali justamente do que nós falamos, né? Belém significa casa de pão, como se fosse no português padaria, um lugar onde o nosso Senhor Jesus nasceu. E aqui nós vemos então que Boaz a acolhe por uma graça tão especial. E quando o versículo 12 diz: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz percebe, amado, que aquele gesto de Ruth se apegar à sua sogra não foi apenas uma coisa natural, um gesto apenas de sentimento humano, mas ela se apegou por causa do Deus de Israel. Ela largou tudo, porque quando a gente segue ao Senhor Jesus, nós temos que largar todas as coisas que nos prendiam ao mundo. Ela faz aquele gesto justamente que o Senhor Jesus nos ensina: quem quiser vir após mim,
deixe todas as coisas, né? Tem que renunciar. Ruth começa o livro renunciando a sua história, a sua família, a cultura moabita. E no capítulo 2 ela está entrando nos campos de Boaz. O Senhor Jesus nos chama para entrar no campo dele, na seara dele. A seara que é grande, os trabalhadores são poucos. Mas o Senhor nos ensina a orar para que Ele mesmo levante trabalhadores para a sua seara. Nós fomos chamados para o campo de Boaz. O campo de Boaz hoje é a obra do Senhor. O livro de Ruth fala sobre a redenção, sobre o plano eterno de Deus, de salvar a todas as nações. No meio aí do contexto do livro de Juízes, onde o Senhor levantou sim Israel para ser uma nação profética, no sentido que através de Israel o Messias veio, a palavra de Deus escrita foi revelada, mas o Senhor mostra que Ele salva e quer salvar a todas as nações, quando as nações se rendem a Ele. E irmãos, o último detalhe que eu gostaria de destacar, porque o capítulo 2 de Ruth fala o tempo todo de pessoas que abençoam umas às outras. Perceba várias vezes no texto, no versículo 4, quando Boaz chega até os ceifeiros, ele chega dizendo, que o Senhor esteja com vocês. Nós vemos aqui como que nós somos assim abençoados pelo Senhor. E logo depois os ceifeiros respondem, que o Senhor o abençoe. Irmãos, é um capítulo onde um abençoa o outro. Nós fomos chamados para abençoar as pessoas, abençoar os governantes, abençoar aqueles que trabalham conosco e aqueles que são os nossos chefes em nossos trabalhos. Nós fomos chamados para abrir a boca e abençoar. E aqui você vê o tempo todo eles um abençoando o outro. Aí Boaz vai e abençoa Ruth. E aí quando Ruth chega em casa, no versículo de número 19, Ruth conta a sogra onde havia trabalhado. E aí versículo 20, então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. A sua sogra abençoa Boaz, um abençoando o outro. Como nós seríamos mais felizes, satisfeitos, como as nossas casas seriam melhores, se nós praticássemos mais o abençoar uns aos outros. Quantas vezes nós abrimos a boca para amaldiçoar nossa nação, nossa cidade, nossa casa, o lugar onde trabalhamos, inclusive o salário que recebemos. Quantas vezes nós pegamos e falamos, isso não vai dar para nada, estamos amaldiçoando. Nós deveríamos todos os dias agradecer ao Senhor pelo que temos, sobretudo louvar ao Senhor pelas pessoas que o Senhor nos deu, que hoje estão perto, nossas famílias, nossos vizinhos, e abençoar inclusive aqueles que nos amaldiçoam. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso. Abençoar é invocar o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Às vezes a pessoa está realmente praticando coisas contrárias ao Senhor, reprovadas pelo Senhor, mas nós podemos orar, Senhor, derrama a tua graça, a tua misericórdia, o teu arrependimento. Senhor, abençoa a minha família com a bênção da salvação, mas liberar bênção através da nossa boca, porque a palavra que a gente libera, ela volta sobre nós. Por isso o Senhor Jesus falou, abençoe e não amaldiçoe. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pelo testemunho que o Senhor nos dá através da tua palavra no livro de Ruth. Muito obrigado, Pai, porque podemos, através dessa revelação, olhar para o Senhor e ser gratos, porque o Senhor um dia nos alcançou, um dia o Senhor nos chamou para os campos do Senhor Jesus, a seara do Senhor. Muito obrigado, Pai. E a tua palavra diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Oramos para que nós possamos perseverar na tua seara, nos teus campos, colher com alegria os frutos, mas também, ó Deus, sermos aqueles que abençoam enquanto trabalham, e não murmuram, e não reclamam, e não se tornam vítimas das circunstâncias. Nós te louvamos porque nós somos do Senhor, porque a tua palavra tem permanecido em nós, e porque o Senhor tem nos dado a graça transbordante, através da salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor.